Hoje eu quero falar um pouquinho sobre maturidade. E eu confesso para vocês, nos últimos dias, eu estava em Santa Catarina, e eu estava com meu tio. Meu tio está chegando perto dos 80 anos, né? Meu pai, ele faleceu com 87, meu tio é mais novo, e ele está beirando agora os 80 anos, e eu fiquei muito tempo conversando com ele. E ele está começando a conhecer o Evangelho agora, então ele ficou muito tempo me perguntando, né? A Mônica ia para a praia e eu ficava lá com ele conversando, né? Ouvindo lá, o pessoal tudo molhado lá, as crianças molhadas e eu lá na praia, né? Eu, sentado na beira da areia conversando com ele, né? Sobre o Evangelho. E aí ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, e eu comecei a explicar o Evangelho, o plano de Deus, a salvação, né? Que Deus amou o homem de tal maneira, né? Que deu o seu único filho unigênito. Comecei a falar sobre o plano de Deus. E no meio desse plano de Deus que eu estava explicando para ele, né, o amor de Deus, né, o propósito de Deus para as nossas vidas, aí ele falou para mim, e eu achei isso muito interessante, ele falou assim, se eu tivesse aprendido isso antes. E eu achei interessante, ele com 80 anos, ali, beirando aos 80 anos, deve ter 78, 9, por aí, né, e ele foi um homem que viveu muito da orgia da noite, bebia, né, teve muitos relacionamentos na vida dele, muitos, quando eu digo muitos mesmo, né? E ele falou para mim interessante assim, olha, se eu tivesse esse conhecimento que tu tem hoje, Jean, talvez eu não tinha feito tudo isso que eu fiz. E aí me veio uma palavra assim que, muitas vezes a gente encontra pessoas mais velhas e fala o seguinte, você já deve ter ouvido isso, né? Se eu tivesse a tua idade com a mentalidade que eu tenho hoje. Vocês já viram isso? Geralmente, quando você vê as pessoas mais velhas, como eu gostaria de ter os meus 30 anos com a mentalidade que eu tenho hoje, de 40, 50, como eu gostaria. E aí o Senhor me falou hoje sobre maturidade espiritual. E eu quero dizer para você, nós precisamos crescer. E foi isso que eu estou falando para vocês, o Senhor falou comigo, nós precisamos amadurecer no Evangelho. Vamos ler? Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo fala aos Efésios assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligando pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Depois eu quero incentivar os irmãos hoje a estar lendo o capítulo 4 de Efésios. Eu vou ler um pouquinho mais para frente depois, o que Paulo está tentando transmitir para os Efésios. E ele está falando que nós devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O plano de Deus sempre foi que nós viemos a crescer. Não tem momentos da vida que parece que você está estagnado. E é sobre isso que eu quero falar. Antes de eu começar a realmente trazer a mensagem, abre mais um capítulo comigo, em Gálatas capítulo 4. Só você voltar um pouquinho, no versículo 1 mesmo. Paulo fala assim, digo, pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Algumas versões vai dizer do escravo. Ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Amém. Esse versículo é tremendo, e eu confesso para vocês que parece que saltou da Bíblia. Deus fala muito comigo quando eu tomo banho, né? E eu estou lá tomando banho, salta esse versículo, começa a bater no meu coração, e eu entendi que o Senhor queria falar comigo sobre isso. Esse versículo, Paulo está dizendo aos Gálatas o seguinte, o herdeiro, quando é pequeno, quando é criança, ele não difere em nada de quem é servo, de quem é escravo. Por mais que ele tenha o nome do pai, por mais que ele tenha uma herança depositada para ele, ele não tem acesso à herança que Deus tem para ele, que o pai tem para ele.
Ou seja, muitos nós no Evangelho, nós temos muitas promessas. Nós encontramos na Bíblia inúmeras promessas. Inúmeras mesmo. Tem mais de 2.000 promessas na Bíblia para aqueles que buscam ao Senhor. E quando nós encontramos no meio da igreja, no meio da multidão, por que a maioria da igreja não tem acesso a essas promessas? Se nós encontramos na Bíblia que nós vamos viver com uma vida plena, com uma vida próspera, nós encontramos que cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não vai ser atingido. Nós encontramos lá 366 vezes, não temas. Nós encontramos muitas promessas do Senhor. Agora, o que o Senhor falou muito forte comigo é porque nós não conseguimos alcançar muitas vezes essas promessas. Será porque falta de fé? Eu não creio que é isso, falta de fé. Mas eu creio que existe uma imaturidade ainda na igreja, que quando nós não temos essa maturidade, fica difícil de Deus nos abençoar de algumas formas. Ou até mesmo de se revelar como Ele gostaria de se revelar às nossas vidas. É como se você fosse um pai, e você tem um carro, e você tem um carro do ano, e você vê o seu filho com 14, 13 anos, louco de vontade de andar no carro. Você não tem, talvez, aquela confiança de entregar a chave do carro na mão do seu filho, porque você sabe que ele é imaturo. Porque você sabe, se você entregar essa promessa, se você entregar essa bênção para ele antes, o que vai acontecer se ele pegar o carro com 13, 14 anos? Vai dar no muro, vai dar no poste. Então, muitas vezes, Deus segura a bênção para nós, ou segura alguns acessos, até mesmo a sua presença, por falta de maturidade. E o que o Senhor tem me falado muito forte, eu preciso amadurecer. Escute isso. Quando eu tinha 17 anos, eu lembro que eu estava orando ao Senhor, eu tinha um costume diário, de ir toda sexta-feira para a igreja onde eu congregava, e eu orava ao Senhor, ficava as madrugadas inteiras orando de sexta para sábado. Tirei durante muitos anos. Eu tinha um desejo muito grande de poder ir para a África, como eu mostrei para vocês ali. Eu tinha um desejo muito grande e queimava em mim por ser missionário. Quando eu encontrava alguns líderes daquela época que pregavam para mim, um deles é o Lawrence, está aqui hoje. Eu lembro de alguns líderes, o Anderson eu também era líder naquela época, o Robson também. Esses caras pregavam, quando eles pregavam lá no culto de jovens, eu lembro que eu chorava demais. Porque eu queria que Deus viesse me enviar para ir para a África, eu queria ir para a China. O primeiro país que eu me apaixonei foi a China, não sei porquê. E aí eu lembro que eu orava, Deus, eu quero ir para a China, eu quero ir para a África, eu quero começar a poder pregar a tua palavra. Mas demorou muito tempo. E demorou um certo tempo para que eu viesse a amadurecer. E eu digo para vocês, eu ainda não sei algumas coisas, e o próprio Deus disse que eu não tenho acesso ainda. Porque eu preciso amadurecer em algumas áreas. Agora, amadurecer espiritualmente demanda duas coisas: tempo e também dedicação. A Bíblia nos ensina que nós devemos ansiar por crescer. Não quer dizer que você tenha 50 anos ou 70 anos ou mais, que você é maduro espiritualmente. Você pode ter 60 anos, 70 anos de idade e não ser maduro espiritualmente. Isso nós encontramos muito dentro da igreja. Presta atenção comigo, eu não vou ler agora por causa do tempo. Como eu usei muito tempo aí falando sobre a África, eu não vou ler esse versículo. Eu estava lendo sobre Coríntios. Primeiro capítulo de Coríntios, Paulo, ele exorta a igreja dos Coríntios, porque eles começam a brigar. Eles começam a ter uma discussão entre eles, é o seguinte, eu sou de Paulo, uns dizem, eu sou de Apolo, outros ficam dizendo, mais espiritual, não, mas eu sou de Cristo. Aí vem Paulo, e ele vem com um cajado, e vem veemente, vem de uma maneira com força diante dos coríntios, e fala o seguinte, olha só, quem planta e que rega é a mesma coisa, ninguém é ninguém, porque Deus é que dá o crescimento. A igreja de Coríntios tinha dinheiro, era uma enorme de uma igreja, mas foi a igreja que mais deu problema para o ministério de Paulo. Quando você começa a estudar a igreja do lado dos Coríntios, você começa a encontrar pai tendo um relacionamento com filha, você começa a encontrar ele sendo, com muitos relacionamentos impuros, problema de dinheiro, o pessoal é completamente aqueles mão fechada. Você começa a encontrar Paulo advertindo e exortando a igreja de Corinto. E ainda Paulo fala o seguinte para eles assim, eu queria dar um alimento mais sólido para vocês, mas eu não consigo. Eu queria dar algo maior para vocês, alimento mais sólido, mas eu não consigo, porque vocês ainda são meninos. E se eu fosse dar um tema hoje, quando eu estava conversando com alguns, eu falei, qual é o tema que eu daria hoje sobre essa mensagem? Eu daria o tema seguinte, maturidade. Ela vem com dois atributos, responsabilidade e recompensa. Quando você é maduro, primeiro sintoma, quando você começa a amadurecer, você
é atribuído de responsabilidades. Você não pode mais dormir até o meio-dia. Você não pode mais simplesmente ficar em casa e deixar a vida me levar e a vida leva eu. Porque você é maduro, porque você sabe que você é pai de família, você é mãe de família, se você ficar dormindo até o meio-dia, você não vai ter dinheiro no final do mês. Você não vai conseguir sustentar a sua casa. Quando a pessoa ela é madura, ela é capaz de se autossustentar. Escute isso. Quando que nós conseguimos identificar quando a pessoa ela é madura? Geralmente quando os filhos falam assim, não, vou completar 18 anos. Então eu que mando no meu nariz. Não funciona assim. Porque muitas vezes mora com os pais e ainda precisa do sustento dos pais. Não é assim que funciona? Quando a gente começa a saber que a gente começa a amadurecer, quando a gente casa, a gente vai para nossa própria casa, nós conseguimos nos manter e somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Você começa a amadurecer. Na Bíblia também não é diferente disso. Quando você começa a entender que você é maduro, você não precisa mais do Anderson dizendo assim, fulano, você precisa ler a Bíblia. E eu encontro muito, isso eu faço com os adolescentes, muitas vezes eu paro com os adolescentes nos retiros e eu começo a sentar, vamos pegar a Bíblia e vamos ler. Faço com as crianças, aqui nós subimos aqui nos púlpitos às vezes, com o pessoal da rede infantil lá no Hope, nós sentamos aqui e digo, cada um pega a sua Bíblia e nós vamos meditar sobre tal capítulo. Por que eu faço isso com as crianças? Porque elas não têm maturidade. Por que eu faço isso com os adolescentes? Começo a falar com eles sobre namoro, como vai ser o noivado, como vai chegar no casamento. Por quê? Porque eles não são maduros. Mas o que Paulo está dizendo para os coríntios é o seguinte, olha, eu gostaria de falar algo mais maduro para vocês. Só que eu estou tendo dificuldade. Porque vocês ainda não têm vocês não estão ainda aptos a assumir algumas responsabilidades. Eu estava pesquisando e estava lendo algumas coisas sobre a igreja de Corinto e disse, meu Deus, que trabalho que Paulo teve com essa igreja. Que trabalho, extremamente diferente da igreja da Macedônia, uma igreja completamente pobre, uma igreja extremamente que não tinha muitos recursos, mas elas eram liberal ao ministério de Paulo. Mas quando ele encontra na igreja de Corinto, ele diz, olha, vocês são meninos ainda, vocês precisam começar a amadurecer. Primeira responsabilidade que nós devemos ter quando nós alcançamos a maturidade. Você tem uma autorresponsabilidade pela sua própria vida e pela sua própria alma. Você não pode culpar o pastor, você não pode culpar o ministro porque você não cresceu. Você não pode culpar nem mesmo os seus pais porque você não progrediu na vida. Você não pode. Porque você, quando se torna maduro, você tem a sua autorresponsabilidade. Você não pode culpar até nem mesmo Deus. Porque Deus coloca todas as receitas sobre a sua palavra. Mas agora o que falta para uma pessoa que quiser ser madura? Você precisa ir lá e começar a buscar essa palavra e se alimentar dessa palavra. Hoje, quando eu estava pensando, quando eu estava orando hoje pela manhã, eu pensei o seguinte, eu não gostaria hoje de trazer uma palavra onde nós viéssemos simplesmente a se emocionar. Eu gostaria de trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nós precisamos dar um upgrade nas nossas vidas. Deus quer que nós venhamos crescer. O desejo de Deus é que nós venhamos se tornar maduros. Porque não existe como eu dar uma arma espiritual para uma criança. Não existe, você encontra lá em Efésios capítulo 6, você vai encontrar as armaduras, você vai encontrar lá a espada, né, você vai encontrar lá a couraça da justiça, você vai encontrar lá o escudo da fé, você vai encontrar lá, né, a sandália que é a sandália da paz, você vai encontrar um monte de armadura. Por que nós não conseguimos muitas vezes usar? Por que muitas vezes nós paramos e nós não conseguimos crescer? Porque ainda falta maturidade. Não tem como Deus dar dons. Nós ansiamos por ver pessoas sendo curadas na igreja. Nós ansiamos por vir a glória do Senhor vir e começar, a curar os cegos, a libertar as prostitutas. Nós ansiamos por ver a manifestação da glória do Senhor. Agora, o que falta muitas vezes? Como Deus pode se manifestar se ainda existem pessoas imaturas? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou pegar um pouco pesado, pode ser? Amém? Aleluia. Uma coisa que eu tenho visto, e não é igreja CTF só, mas eu digo que eu ando em muitas igrejas, não só nessa aqui. E eu converso com pastores, e eu vejo a dificuldade que eles têm muitas vezes de o povo entender que eles não precisam admirar simplesmente o líder espiritual. É bênção, eu amo o Anderson, eu amo o Robson, são os meus pastores, e eu sou extremamente submisso a eles. Mas eu preciso ter a inteligência e a maturidade que eu preciso estar em casa, eu preciso orar. Eu em casa, eu preciso ler a Bíblia. Eu não tenho que buscar a Deus simplesmente quando eu estou aqui no domingo, mas eu preciso buscar a Deus em casa. Isso faz parte de alguém que quer crescer.
Isso faz parte de alguém que quer ir muito além. Paulo encontrou tanto problema naquela igreja de Corinto, mas tanto problema, que existia problemas imorais lá. Imorais. Sabe quando eu digo que uma pessoa ela não é madura na fé? Quando a gente tem que explicar sobre essa seguinte, olha, fulano, ter relacionamento sexual antes do casamento é pecado. Isso são princípios elementares da fé, quando você tem que falar sobre santidade. Quando você tem que falar que você precisa ler, que você precisa orar, que você precisa começar a amadurecer. Isso são princípios básicos. Claro que no reino de Deus e no meio da igreja, há um processo para todas essas coisas. Há um processo para aquela pessoa que se converte hoje, e ela chega na igreja hoje, ela chega de uma forma. Mas ela pode vir como ela está. E se você está chegando hoje na igreja, é bênção. Você é amado pelo Pai. Você é amado por Deus. Mas não quer dizer que você tem que permanecer do jeito que você está a vida inteira. Você não é Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim. Gabriela, não é. O Senhor quer... A Bíblia fala o seguinte, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos. Sabe uma coisa que o Senhor falou muito forte comigo? Quem disse que eu já conheço totalmente a presença do Senhor Jesus? Eu tive um encontro com Jesus há muito tempo atrás, mas o Senhor ainda está dizendo para mim, Jean, você precisa começar a me buscar. Você tem que me buscar com paixão, com intensidade. Você tem que começar a me buscar. Conheçamos e prossigamos. Sabe, hoje tem 20 anos mais ou menos que eu comecei já a ministrar a palavra. Mais ou menos isso. Eu comecei com uns 17 anos pregando lá para a gurizada da minha idade. Daquela idade que eu tinha. Faz 20 anos. Mas ainda assim eu ouço o Espírito Santo dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Paulo fala em Efésios o seguinte. Vou voltar um pouquinho sobre Efésios. No capítulo 4. Esse capítulo 4 de Efésios, quando eu estava lendo hoje na parte da tarde também, eu disse, meu Deus, cara, isso aqui eu não precisaria pregar, isso aqui dá uma pregação inteira, se eu fosse só ler isso. Volto para você, no capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em Cristo, em amor. O Senhor está falando o seguinte, que nós devemos crescer em amor. E sabe o que nós encontramos, muito que Paulo encontra na igreja de Corinto, não nessa igreja de Éfeso? Ele encontra divisão no meio da igreja. Sabe quando nós encontramos, quando uma igreja ela é madura? Quando você não tem ciúme de quem é seu líder, de quem está acima de você. Quando você não tem inveja da irmã que é mais bonita que você. Você não tem inveja daquele irmão que não tem mais dinheiro que você. Muitas vezes, eu lembro que quando eu ministrava a palavra, logo no início, quando eu começava a ministrar a palavra, eu tinha um desejo enorme na minha vida, de chegar um dia a pregar a palavra, quando eu descesse do púlpito, alguém descesse e falasse para mim, Jean, que palavra que tu pregou, que legal. E às vezes acontecia isso comigo. E aí vinha aquele negócio, uau, uau, uau. E eu comecei a descobrir que eu era imaturo. Que eu era imaturo na fé. Porque os elogios não tem que ser para mim, não tem que ser para o fulano, para fulana. E eu encontro muitas vezes, quando eu encontro, vem para cá, Nick Billman, vem para cá os outros homens, que são todos bênçãos de Deus, todos eles são usados por Deus. Né? Mas às vezes quando botar assim, vem tal homem, nossa, a igreja lota quando vem tal homem de Deus, ou tal mulher de Deus. Se nós colocássemos hoje, vai estar aqui a Heidi Baker, que todo mundo gosta, nossa, aí vem gente de tudo que é lugar. Será que nós não estamos ainda vivendo um tempo de imaturidade? O que a Heidi Baker tem, que nós não podemos ter no Senhor um acesso? Talvez ela tenha maturidade para buscar algumas coisas no Senhor e para viver algumas coisas no Senhor. O que eu preciso? Ter maturidade e buscar o Senhor também. É o que eu preciso. A gente dizia lá na África, né, conversando com o pessoal, se nós colocarmos assim, a cruzada de fé com curas e milagres, meu Deus, vai lotar. Isso acontece no Brasil também. Conversava com os pastores lá. Isso eu falei para eles, não é diferente lá da África, aqui no Brasil. Se nós colocarmos culto de milagre, culto da bênção, vai lotar a igreja, porque todo mundo quer bênção, todo mundo quer milagre. Quantos querem amadurecer? Quantos querem o ensino realmente da palavra? Sabe quando eu sei que uma pessoa ela se torna madura? Quando ela não vem para cá, simplesmente para sentir uma sensação. Ela entende, embora sentiu ou ela não sentiu. Ela sabe, ela tem uma convicção que Deus está em todos os lugares. Ela tem uma convicção que perto está o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês.
E eu vou amar vocês dizendo isso que eu quero falar. Eu tenho um pouco de receio às vezes. Eu tenho que pegar um pouco leve, às vezes eu fico meio agitado. Mas às vezes eu tenho um pouco de receio, às vezes, de pessoas que elas simplesmente querem sentir o tempo inteiro. Para mim sentir Deus, eu tenho que apagar as luzes, eu tenho que ter uma bateria, tchá, 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 tchá. E aí tem que ter aquela musiquinha de fundo, né, do teclado. E começa a sentir sensações. Se você tem um relacionamento com Deus através de sensações, você está vivendo uma vida imatura com o Senhor. Escute o que eu estou dizendo para você. Se você tem uma vida com Deus, se você precisa apagar a luz, não estou dizendo isso, eu gosto demais das luzes apagadas, eu gosto demais dos louvores, eu gosto de muitas coisas. Mas se você precisa se conectar com Deus através de um amuleto, você ainda não conheceu o Senhor de verdade. Você ainda não conheceu de verdade. E eu acho muito legal, sabe? A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Eu submeto a minha vida direto aos meus pastores, aos meus líderes. Isso vem, essa sabedoria do alto. Mas eu preciso entender também que eu preciso ter o meu relacionamento com Deus. Eu preciso olhar para Jesus e dizer, Jesus é o meu rei, sabe? É o meu amado, é o meu mestre. Eu amo Ele mais do que eu amo a minha esposa, eu amo Ele mais do que eu amo a igreja, eu amo Ele e eu ouço Ele. A voz dEle, a Bíblia fala o seguinte, que as minhas ovelhas, Jesus fala isso, as minhas ovelhas, elas conseguem ouvir a minha voz. Você precisa, eu quero incentivar hoje pela nessa noite, você começar a trilhar esse caminho de você ouvir a voz de Jesus. Você não vir para cá simplesmente para ouvir, você ter um sentimento, ou tive uma sensação legal. Você precisa amadurecer. Porque você só vai ter acesso a algumas coisas espirituais no momento que você amadurecer. Você só vai ter acesso realmente a algumas coisas que o Senhor quer depositar sobre a sua vida no momento que você vai amadurecer. Mas o amadurecimento vem da sua própria disposição. O amadurecimento espiritual vem de uma disposição interior que você precisa ter. Estava com a Mônica ontem, e aí o Anderson Robson sempre fala do Tim da Bel, né? Eu não tenho filho, então eu tenho que falar do meu relacionamento com a minha mulher. Mas foi engraçado, ontem nós tínhamos que limpar a casa, e era sábado, né? E a casa estava... né? E aí eu falei para ela o seguinte, eu pego a louça, né? E eu varro a casa, e tu pega as roupas, né? Tu pega, lava a roupa, né? E limpa lá para dentro. Aí ela falou o seguinte para mim, não precisa, deixa que eu faço tudo. E eu fiquei pensando, como pode? Ela vai fazer tudo e eu vou ficar em casa deitado olhando televisão. Seria bênção, né? Seria bom. Seria bom. Mas eu falei, não tem como fazer isso, né? Não tem, vou deixar a guria suando lá naquele calorão, arrumando todas as coisas. E ela falou, não precisa. Daí eu falei para ela, eu não gosto de lavar louça. E realmente, eu não gosto de lavar louça, né? Mas eu lavo. Ela falou assim, mas tu disse que tu não gosta de lavar louça. E aí me veio aquele negócio. Eu sei que eu não gosto de lavar louça, mas eu preciso colaborar com a minha casa. Eu preciso colaborar, mesmo que eu não goste. Algumas pessoas dizem, eu não gosto de ler. Mesmo que você não goste de ler, você tem que entender que você precisa meditar na palavra. Remédio, é bom tomar remédio? Não é bom. Eu não lembro de eu chegar em casa algum dia e dizer assim, olha, que vontade de tomar um paracetamol. Eu nunca fiz isso na minha vida. Que vontade de tomar uma lactopurga. Né? Não é bom. Não é bom. Todo mundo sabe. Mas pergunta quando dá dor de cabeça, não tem que tomar uma aspirina. Né? Ou não vai tomar algum remédio, ou dá dor no estômago, você não vai tomar, sei lá, um Buscopan. Sei lá, porque você entende que você precisa. Trabalhar é gostoso. Eu não lembro um dia na minha vida. Que eu acordei 6 da manhã. Uau! Quero trabalhar. Não lembro um dia que eu cheguei na minha vida e disse, olha, hoje eu quero trabalhar. Não lembro, mas por que eu vou trabalhar? Porque eu sei que se eu não trabalhar, eu não vou pagar minhas contas. E assim funciona a vida espiritual. Precisamos crescer. Precisamos nos alimentar e buscar ao Senhor. Estou quase terminando. Posso seguir ainda? Posso seguir? Olha só que interessante. Essa é uma responsabilidade que você tem. Lembra porque eu falei sobre responsabilidades e sobre recompensas? Você tem responsabilidade. Quando você se alimenta e você amadurece, você começa a sustentar os seus irmãos. Escute isso, a finalidade de uma responsabilidade que vem através do amadurecimento
leva à expansão do reino de Deus. É isso que Jesus está falando aqui, ó, sobre que nós vamos buscar ao Senhor e cresçamos no cabeça, que Ele vai estar ajustando o corpo. O que o Senhor quer falar é o seguinte: no momento que você começa a amadurecer, você deixa de ser menino, porque quando você é menino, você tem que pegar pela mão e levar para um lado. Pega a mão. Eu estava lá com o meu sobrinho, estava com ele na praia, lá na virada, na virada agora do Ano Novo. Eu tinha que estar o tempo todo com o meu sobrinho na mão. Por quê? Porque ele é criança, ele não consegue se cuidar, ele não consegue se alimentar, então eu tinha que dar com ele no braço o tempo inteiro. Quando você amadurece espiritualmente, você tem uma incumbência, uma responsabilidade de também alimentar quem está do seu lado. Olha isso. Tem um momento que Jesus ele pega Pedro e fala o seguinte: Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo. Você já viu isso na Bíblia? Tem um momento que, sabe, Jesus pega Pedro pelo braço, assim, ó, e diz: Pedrão, vem cá, Pedrão. Satanás veio até mim e pediu para mim cirandar contigo, mas eu não deixei, Pedro. E aí sabe que Jesus fala para Pedro o seguinte: olha, quando tu te converter de verdade, vai lá e cuida dos teus irmãos, ajuda-me a cuidar dos teus irmãos. E aí tem um momento, Jesus fala um pouquinho ainda mais no final, fala o seguinte: Pedro, tu me amas? Pedro, bem loucão, né? Bem crianção. Ah, te amo, tu sabe. E aí Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Ah, não, eu te amo, não sei o quê. Jesus olha para os olhos de Pedro e fala o seguinte: eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Pedro, você entende o que é realmente me amar? Você é absolutamente maduro por morrer por mim? Você está apto e maduro para morrer pela causa, Pedro? Aí Pedro se entristece, ele olha para os olhos de Jesus e fala o seguinte: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala o seguinte para eles: agora vá lá e apacenta as minhas ovelhas. Quantas pessoas estão aí na rua morrendo? Quantas pessoas estão ainda morrendo lá nos continentes africanos e outros continentes? E a igreja ainda está imatura pensando no seu umbigo. Ah, eu tenho mais talento que o meu irmão, então eu quero ser mais líder do que ele. Ah, eu queria estar no lugar do meu irmão. Ah, tu viu aquela minha irmã fez fofoca de mim? Imaturidade. Nós ainda estamos brincando com a imaturidade muitas vezes, quando o Senhor está dizendo: amadurece, porque no momento que tu amadurecer, você vai começar a padecer por mim. Sabe, logo quando Paulo se converteu, o Senhor veio sobre Paulo falou, e o Senhor veio sobre Paulo, e olha a palavra que deu sobre o ministério de Paulo: tu ainda vai entender, Paulo, o quanto tu há de padecer pelo Evangelho. Você vai ter que entender, você vai amadurecer por um período, Paulo, mas no momento que tu amadurecer, você vai entender que ser maduro, ele requer responsabilidades. Não existe mais eu, sabe, quando chegar em casa, ficar deitado no sofá e dizer: olha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não existe mais, porque eu entendo, eu fui alcançado por Jesus, eu fui transformado pela sua unção e pela sua presença. E no momento quando você recebe essa presença do Senhor sobre a sua vida, o Senhor faz você nascer de novo, e você é equipado com os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre você. Não existe mais como ficar no banco da igreja. Não existe mais como não olhar para o lado do meu trabalho, eu não conseguir pregar o Evangelho para quem está do meu lado. Não existe, sabe, onde eu estou lá em tal lugar, tem alguém que está ferido, alguém que está enfermo, alguém que está endemoniado. Não existe, porque eu me tornei maduro e o Espírito Santo clama dentro de mim para que eu possa fazer algo assim como Ele fez por mim. Estão comigo? Uou! Peraí. Vamos lá. Recompensas, gente. Existem recompensas no Senhor. Existem recompensas também pela maturidade. Eu não tenho tempo. Esses dois temas seriam uma pregação tipo assim que eu poderia fazer durante um mês inteiro, pregando todo final de semana sobre isso. Mas quando você se torna maduro espiritualmente, você também tem recompensas no Senhor. Eu tenho tido algumas experiências com o Senhor que são fantásticas, experiências que regem a minha vida assim, que às vezes eu deito no quarto e fico pensando: essas experiências mexem com você, sabe, experiências de curas, sabe, experiências, sabe, de você ouvir ver a manifestação do Senhor, ouvir o Senhor falando com você no seu coração. E o meu desejo, Senhor, me faz amadurecer mais, eu quero amadurecer mais, eu preciso estar mais maduro, porque quanto mais maduro, mais revelação, quanto mais maduro eu tiver, mais acesso eu tenho sabe, ao reino, à graça do Senhor, mais acesso eu tenho, mas eu preciso amadurecer. Quando você começar a amadurecer cada vez mais no Senhor, você vai ter algumas recompensas sobre a sua presença. Eu iria contar algumas experiências para vocês, acho que não tem mais tempo. Mas deixa eu contar para vocês um negócio. Vou contar uma só. Eu estava na África em 2012. E eu lembro que talvez seja a pior época da minha vida, foi 2012. Eu estava mal, e eu estava muito mal.
E eu lembro assim que eu estava tão mal que eu deitei no chão, e eu comecei a chorar, e eu fiz uma oração. Escute a minha oração. Eu orei assim: Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus, tira a minha vida, porque eu não tenho mais prazer em viver nessa terra. Eu estava tão mal, eu estava deprimido, estava a um passo da depressão. E deprimido, chorei, e eu pensei: olha, agora eu vou deitar no chão e eu não levanto mais daqui. Fiquei durante uma tarde inteira deitado, chorei até se esvaecer todas as minhas forças. Aí o que acontece? Chega um missionário lá da África, bate lá na minha porta. Abri a porta para ele, né? Os olhos todos esbugalhados. E aí ele falou: Jean, eu estava na África do Sul, estou indo para Angola. E eu preciso que tu tome conta da igreja. Tu consegue pregar, inclusive, nesse culto agora, e ficar com a igreja aí 2, 3 meses. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para mim chegar naquele nível, eu estava mais ou menos umas 2 ou 3 semanas sem orar, sem ler a Bíblia. E eu disse: olha, não, sabe quando você quer chutar o pau da barraca? Eu estava chutando o pau da barraca aquele dia. Sabe, eu disse: olha, não quero mais nada, não quero mais nada. Eu só não queria ir para o inferno. Eu queria que Deus me levasse a minha vida, eu só não queria ir para o inferno. Aí eu disse: olha, fiz aquela oração, Deus leva a minha vida, não quero mais viver. Nossa, chorei. Aí me veio o pastor lá e disse: olha, eu quero que você tome conta da igreja durante 2, 3 meses. E eu pensei: como é que eu vou fazer isso? Como eu vou conseguir fazer isso? Não tem como. Aí eu lembro direitinho. Eu levantei, fui até o espelhinho, né? Tinha um espelho na minha casa que era desse tamanho assim, né? Era um quartinho bem pequenininho. Aí eu lembrei nos retiros e igrejas onde o Senhor eu tinha ministrado sobre o Espírito Santo. E pregar sobre o Espírito Santo é a mensagem da minha vida, sabe? Foi o lugar que eu mais preguei, que eu mais amo pregar, é sobre o Espírito Santo. Né? E aí eu me lembrei de muitos retiros onde eu falei sobre o Espírito Santo, falava sobre os dons, né? E falava sobre a terceira pessoa da Trindade, e falava, sabe, que o Espírito Santo é uma pessoa, e comecei a falar sobre isso. Eu lembrei de todos os retiros que eu tinha pregado sobre o Espírito Santo. E eu vi a manifestação do Senhor sobre todos os retiros que eu tinha ministrado. Aí aconteceu o seguinte: eu olhei para aquele espelho e falei o seguinte: Deus, se tudo que eu tenho vivido é verdade, tu és um Deus verdadeiro, hoje eu vou pregar sobre o Espírito Santo. E eu estava vazio, fazia 2 a 3 semanas que eu não tinha mais orado, não orava, não lia mais a Bíblia, eu queria chutar o pau da barraca. Aí, beleza, eu falei: Deus, tu é Deus de verdade, eu vou orar sobre o Espírito Santo. Aí, beleza. Né, levantei, eu não orei antes de ir para o culto. Imagina a insanidade. Eu não orei antes de ir para o culto, eu não li uns versículos antes de ir para o culto, preparei uma mensagem, um esboço, não preparei nada. Cheguei na igreja, né, como eu já sabia a pregação praticamente de cor, né, os versículos, abre ali, falei os versículos, falei lá, fala tal. E aí eu falei o seguinte: vamos colocar em pé a igreja. E aí os africanos colocaram em pé. E aí eu falei o seguinte: olha, eu vou orar agora, e eu vou orar para que o Espírito Santo venha e tome a igreja. E eu perguntei quantos já tinham recebido dons de falar em línguas. Eu perguntei naquele dia, não sei, eu estava meio maluco aquele dia. Né? E eu assim, aí, quantos não falam em línguas, não sei o quê. E aí a igreja, todo mundo levantou, a maioria da igreja levantou a mão. Aí eu olhei: eu vou orar agora, e vou pedir que o Senhor comece a tomar vocês aqui, e o Senhor comece a dar dons, não só de falar em língua, mas dar alguns dons, mas que você seja preenchido com o Espírito Santo, revestimento de poder, enfim. E aí o pessoal veio todo mundo para frente. E eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Eu estava vazio, eu não estava cheio, eu não estava lá, né, com o Kamehameha, eu estava vazio. Né? E aí o pessoal levantou, e eu falei assim: eu vou contar até 3. E, né, eu contei 1. Quando eu contei 1, gente, isso é verídico, eu contei 1, minha perna fez assim, ó. Eu estava tremendo, né, de medo, não sabia o que ia acontecer. Contei 2, minha perna começou a tremer de novo. Né? Quando eu contei 3, foi uma experiência magnífica que eu tive naquela noite. Né, o Senhor tomou a igreja de uma forma tão grande assim, o pessoal, sabe aquelas irmãs que mostrou ali, as irmãs que ficam lá e para cá, sabe? As irmãs foram tomadas pela presença de Deus e começaram a orar. A presença de Deus veio sobre o culto. Mas detalhe, eu não orei, eu só contei 3, eu não orei. Eu não digo: receba, ou coloquei a mão sobre alguém, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz naquela noite, eu vim até o púlpito, que era mais ou menos como esse, eu me sentei, assim como estou sentado agora, e eu não fiz mais nada. O Senhor começou a tomar a igreja, e tomar a igreja, e tomar a igreja, tomar de uma forma, ficou horas aquele culto. Aí eu fiquei olhando para a igreja, com o microfone assim, ó. E eu fiquei durante horas ali olhando, e aí o Senhor veio comigo, e me disse uma coisa: que esses dons, esses talentos não são meus.
Até mesmo quando eu ministrava antes, e o Senhor tomava as igrejas, isso não tinha nada a ver comigo, isso tinha a ver com Ele. Que eu não tinha poder nenhum para poder fazer isso com a igreja, somente Ele poderia fazer. E aquilo foi muito interessante, aquela experiência que eu tive, porque eu entendi que não é nada acerca de mim, é tudo acerca dEle. Que eu precisava começar a amadurecer, e amadurecer, que muito mais coisas o Senhor ainda tinha para fazer, e ainda tem para fazer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Tenha fome pelo Senhor, tenha sede, não pare no tempo. Não é porque você se converteu há 20 anos que você conhece totalmente o Senhor. Sabe, isso me deu vergonha esses dias, porque eu disse, olha, eu estou 20 anos, lá para lá e para cá. Vergonha. Não é porque você conhece Deus durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, que você conhece a totalidade de Deus. O desejo de Deus é que nós venhamos a crescer e conhecê-lo em sua plenitude. Não pare de buscar. Vamos colocar em pé? Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. O Senhor quer uma igreja madura, uma igreja que ame, uma igreja que possa comungar em seu amor, uma igreja que, sabe quando você olha para o teu irmão e você vê Cristo no seu irmão? Sabe quando você olha para a sua irmã, e no lugar de você enxergar a sensualidade na sua irmã, você enxerga, uau, você vê Deus. Falava para a Mônica antes que nós estávamos vindo para cá. Ontem à noite, anteontem, eu estava com o pastor de Santa Catarina. Nós estávamos lá jantando. E eu falei, nossa, você viu a esposa do pastor? Parece que ela jorra a unção da vida dela. Sabe aquela mulher que fala com sabedoria? Sabe, que edifica a sua casa? A Bíblia diz que o marido, sabe, honra a sua esposa. E aí, sabe o que o Senhor me disse? Sabe que muitas vezes existem brigas nos lares? Porque existem homens e mulheres de 50 anos, mas ainda são imaturos. Sabe por que existem brigas e dissensões na igreja? Porque no meio da igreja ainda existe imaturidade. Por que existe, sabe, disputa de ministérios? Porque ainda existe imaturidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em nos entregar ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. O Senhor quer que você cresça. Que você cresça. Que nós vamos a crescer. Que nós possamos a crescer e entender que esse mundo é passageiro. Talvez você possa dizer, mas eu estou com muita dificuldade em casa. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia fala que até mesmo Jesus foi provado de todas as formas. E se você está passando por provação, é uma boa oportunidade de você crescer. É uma boa oportunidade de você crescer. Se você está desmotivado, é uma boa oportunidade de você bater no seu peito e dizer, mesmo que eu não sinta nada, eu vou até o fim. Ou talvez fazer como Abacuque, ainda que a videira não dê mais o seu fruto, ainda que não haja mais pegados no currais, eu me alegrarei no Senhor dos Exércitos. Talvez você esteja, sabe, com um problema na sua casa. É um bom tempo de você pedir perdão para quem você tem que pedir perdão, porque só pede perdão quem é maduro. Talvez você esteja com um irmão, faz anos que eu não vejo o meu irmão. Quer ser maduro? É um bom tempo de você viver o Evangelho e pedir perdão para o seu irmão. Talvez faz tempo que você não para ler a Bíblia em casa. É um bom tempo de você amadurecer e pegar a sua Bíblia e comer essas palavras. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Talvez você queira se apaixonar mais e mais por Ele. Talvez você esteja fome e sede por Ele. Se amadureça no Senhor. Eu quero estar orando por você. Se você quer, talvez, ajuda em oração. Eu sei que hoje temos muitas pessoas que estão na praia. Mas se você quer ajuda em oração, se você quiser vir à frente, nós vamos estar orando com você, sabe? Mas é um tempo de buscar ao Senhor. É um tempo de amadurecer. É um tempo de você começar a criar solidez no Evangelho. É um tempo de você consolidar as suas estacas do Evangelho, sabe? Há um tempo de você estar maduro e se colocar nas mãos do Senhor. Se o Senhor falou com você, vem à frente. Vamos orar ao nosso Deus.
Pai, nós oramos em nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Leva-nos, Senhor, ao crescimento espiritual. Leva-nos, Senhor, a nós amadurecermos, Senhor, em Ti. E viver, Senhor, a vida, Senhor, e os propósitos, Senhor, a qual o Senhor traçou pelas nossas vidas. Senhor, que nós não venhamos, Senhor, assim como Paulo dizia, a sermos levados, Senhor, por todo o vento, Senhor, de doutrina. Senhor, que nós não vivamos, Senhor, simplesmente por sentimentos, mas nós possamos viver, Senhor, por convicção, Senhor. Convicção, Senhor, aquele a qual nós servimos. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja e nos ensina, Senhor, a nós amadurecermos em Ti, Senhor. Pai, a Tua palavra fala, Senhor, em Romanos, Senhor, quer morramos ou quer vivamos, somos do Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Agora quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. 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 Ensina-nos, Senhor, a viver uma vida madura. Ensina-nos, Senhor, a viver uma vida madura. Queremos crescer em graça e sabedoria. Queremos crescer em conhecimento da verdade. Queremos crescer em unção. Queremos pregar a tempo e a fora de tempo. Queremos viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. E alcançar, Senhor. E alcançar aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E alcançar aquilo a qual nós fomos chamados. Aquilo pela qual nós fomos chamados. Se morremos. Se viver, vivemos. Mas quer morramos, quer vivamos. Vivemos por Ti, vivemos para Ti. Vivemos porque Te amamos. Vivemos porque nós Te conhecemos, Senhor. Porque nós Te conhecemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, e viver em Ti é meu descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo, viver em Ti é meu, eu prossigo.